de Lisboa que estão aguardando. Ainda bem que elas ouviram minha palestra. Agora vamos passar a palavra para o doutor Francisco Renato Custódio Rodrigues. Por favor, professor. Pode anotar aí, depois eu... Isso. Obrigada. Sabe, eu não dou conta, não. Eu falo muito. Boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar aqui ao lado de profissionais de diversos países, né? Da Itália, Portugal, que vai participar ainda. Espanha. Da Espanha. Do Brasil, né? O restante. Para falar de um tema que atravessa fronteiras, né? A saúde mental e a inclusão. Meu nome é Francisco Renato Custódio Rodrigues. Eu gosto de dizer meu nome todo, né? Para que eu não me esconda. Sou uma pessoa com deficiência psicossocial. Né? Eu tenho um impedimento de longo prazo de natureza mental. Né? Tenho um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, que é uma condição de saúde mental grave e persistente, assim como a esquizofrenia. Né? E digo isso com serenidade, porque falar de saúde mental é também um ato de coragem e cidadania. Passei por internações psiquiátricas, enfrentando episódios de mania aguda, severa, depressão profunda, delírios e perdas acadêmicas. Mas também vivi o que chamo de renascimento, a conquista da eutimia, como a doutora Marluz me ensinou, né? O estado real de equilíbrio emocional. Eu trouxe aqui o meu livro, que eu mesmo escrevi com as ferramentas que eu utilizo para manter essa eutimia. Quis compartilhar com o mundo. Está disponível na Amazon, para quem quiser comprar, tem ali fora também. Eu escolhi aqui um trecho de 2 páginas para ler. Sobre a eutimia, um estado conquistado. Encontrei a eutimia, um estado de estabilidade emocional construído com muito esforço, vigilância diária e um compromisso profundo com a minha saúde mental. Mas essa conquista não apaga o que vivi, e nem poderia. Eu me lembro de tudo. Das 4 internações psiquiátricas. Lembro com detalhe de como me senti ao sair de cada internação. Confuso, fragilizado e envergonhado. Dominado por um autopreconceito cruel, como se eu fosse menor por ter adoecido. Mas não sou menor. Sou prova viva de que é possível dar uma virada de chave. Superei esse ciclo com coragem, com tratamento, com disciplina, e principalmente com muita força interior. Eu sei que muitas pessoas, infelizmente, não conseguem alcançar essa mesma virada. Não por falta de vontade, mas porque as dores são profundas, as barreiras são grandes e o sistema ainda falha em acolher de verdade. Por isso, eu decidi transformar a minha história em missão. Eu respeito o transtorno bipolar. Sim, ainda tenho medo das crises. Mas é esse medo que me protege, que me lembra da importância de seguir tudo o que funciona. O tratamento, o sono, os hábitos saudáveis, a pausa, o lazer, o equilíbrio. A estabilidade não foi um presente, foi uma conquista. E mais do que isso, foi uma escolha diária. Viver em paz comigo mesmo foi uma decisão. E uma construção que continua. Agora, com essa mentoria, que é o livro, né? Quero te ajudar a viver essa transformação também. Se eu conseguir, com toda a dor, os traumas, as marcas, você também pode. E pode ser mais leve do que você imagina. Eu vou continuar meu relato falando da primeira internação. Obrigado. Quero registrar aqui a presença da minha irmã, doutora Bruna Custódio, que é médica, da minha mãe, aposentada do Banco do Brasil, da minha madrinha, da minha tia
do meu amigo de infância ali, há mais de 20 anos, nutricionista, vieram me dar uma força. Meu amigo filósofo, Rafael, meu amigo Neto, administrador também. Muito obrigado. Eu quero contar a minha primeira crise, né, que foi a mais inacreditável, assim. Só quem me conhece sabe, assim, o terror, né? Eu tive um surto, uma energia fora do controle, né? Fiquei com uma desorganização mental, pensamentos acelerados, virava a noite sem dormir, passei uma semana sem dormir, vendo o dia, a noite passando assim, acordado. O mundo parecia fora de eixo. Foi um momento de total descontrole, né? Depois, na internação, vieram os antipsicóticos em doses muito altas. E com eles, uma depressão devastadora. Eu perdi o brilho, o gosto pela vida, né? Tive pensamentos suicidas. Né? Até no momento, eu cheguei a avisar meu pai e ele pediu que não ia aguentar essa dor, né? Eu acho que foi isso que me salvou. Depois dessa experiência extrema, comecei a notar a capacidade de me reerguer mesmo com cicatriz, de acreditar que com tratamento e fé era possível voltar a viver com dignidade. Mas essa resiliência só amadureceu com o tempo, com o tratamento, com a escuta da psiquiatra, com a psicoterapia. Eu cursava odontologia na Universidade Federal do Ceará, em Sobral. Depois dessa primeira internação, eu tranquei por um ano e voltei achando que ia conseguir. Um ano depois, que eu retornei para o curso de odontologia, eu comecei a ficar acelerado de novo, em hipomania, porque a gente passava a manhã à tarde na faculdade e quando tinha a semana de prova, a gente não dormia. Virava à noite para fazer a prova. Aí isso gerou em mim de novo uma crise de mania, né? Eu fui internado lá em Sobral, de novo. Não conseguia vir para Fortaleza, meu pai ficou comigo lá. Foi assim, bem complicado. Quando terminou essa recuperação, eu não conseguia voltar para Sobral, né? Muita vergonha. Tentei transferir o curso da UFC Sobral para a UFC Fortaleza. A junta médica da UFC reconheceu e pediu, junto comigo, a reitoria para eu ser transferido. Mas a reitoria negou, né? Foi mais uma barreira invisível, que dói tanto quanto uma crise. Isso mostra a falta de políticas inclusivas. Ainda destrói trajetórias e sonhos. E ainda continua da mesma forma que eu deixei lá, o UFC. Né? Reconstrução e recomeço. Eu mudei o curso para agronomia, na UFC. Só que era um momento sem brilho, desmotivante. Eu ainda tive 2 crises que precisou ser internado, mas dessa vez eu já conseguia sentir e avisar a família. Nesse tempo, eu tinha outra psiquiatra, e ela não era como a doutora Marus, que pediu para eu ficar me recuperando em casa e me ligando por videochamada todo dia para ver como é que eu estou, né? Quando eu estava na agronomia, eu avisei um amigo lá de Catarina, que eu vou até citar o nome dele, o Biratã Teixeira. Eu conversando com ele, tinha vontade de trabalhar, ele me convidou para entrar com ele, que ele ia ser diretor da ZPE lá no PECEM, que é o porto aqui do PECEM, né? Ele me levou para trabalhar com ele. Eu trabalhei de 2016 a 2020 como analista de controle aduaneiro, né? Eu confesso que trabalhando eu recuperei a autoestima, a disciplina, o sentido da vida. E com o tempo eu consegui comprar um terreno na minha cidade natal, que
é dos meus padrinhos de batismo, da minha madrinha Zuila, que está aqui também. E hoje eu comercializo, como a gente chama lá, chãos de casa. Terrenos para a pessoa construir casa, né? Eu até considero uma ação social também, porque eu vendo para pessoas simples que realizam o sonho de comprar um terreno e construir sua casa, né? Foi nesse período, trabalhando no PECEM, com uma remuneração boa, com os meus terrenos comercializando, eu consegui realizar um sonho de ir a primeira vez para a Europa. O primeiro país que eu pisei na Europa foi a Itália, né? Fui para Roma com a minha mãe. Em 2019, a minha tia estava morando com o marido dela em Pisa. Ele era professor, estava fazendo doutorado lá, pós-doutorado, na Universidade de Pisa. Aí eu passei quase um mês lá com eles, aí conheci Florença, Lucca, Livorno, né? E tive outra oportunidade de ir para a Europa, quando meu amigo estava fazendo doutorado em Genebra, eu fui passar um mês lá com ele. Quando eu vou bem tranquilo, fico respeitando a terapia, tomando a medicação, fazendo a higiene do sono, né, para dar tudo certo. Eu sempre, quando chego lá, mando uma mensagem: doutora Marluz, deu certo chegar aqui, estou tranquilo. Ela sempre manda uma mensagem de carinho. E essas viagens foram provas vivas da minha estabilidade. Eu fui com medo, viu? Eu estava andando em Roma lá, eu tinha medo, quando dava meia-noite eu tinha medo de adoecer e ficar preso lá. Porque as minhas crises, quando vêm, são violentas. Eu segui todas as orientações da minha psiquiatra, né? Mantive a rotina, tomei os remédios corretos, dormi bem e voltei em paz, com a mente clara e o coração pleno. Ali eu percebi que a estabilidade emocional é real e que a resiliência é o que permite transformar o transtorno bipolar em um caminho de autoconhecimento e crescimento. A estabilidade emocional ela é possível, mas ela depende do tratamento contínuo e de muita responsabilidade. Você tem que seguir ininterruptamente com o psiquiatra, o psicólogo. Eles são o alicerce, assim, né? O que lhe dá o suporte. Né? Agora que eu aprendi, que é a família, o paciente e o profissional, né? Realmente, acho que é por isso que eu estou tão bem, né? Aí eu vou falar um pouco da minha luta por justiça e inclusão. Eu fiz o concurso do Tribunal de Justiça do Ceará em 2023 para técnico administrativo. Eu li e estudei a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência de 2015. E eu vi que eu me enquadro na lei de cotas. E eu me inscrevi no concurso com um laudo explicando a minha patologia, meu tratamento, com todos os detalhes. Eles aceitam eu fazer o concurso, né? Mas quando eu passei na avaliação biopsicossocial da deficiência, eles me eliminaram. E eu levei o caso para o Supremo Tribunal Federal, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, ele reconheceu o meu transtorno bipolar. A gravidade, as barreiras, as limitações. Mas disse que não havia base legal para garantir o direito à vaga. Eu levei para o plenário da corte e todos os ministros votaram junto com o Barroso. O Barroso, ele reconheceu a dor, né? Eu sei que ele reconheceu a dor. Mas a lei ainda não reconhece a deficiência biopsicossocial no Brasil. É por isso que a luta continua no Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional já existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, que ele, ano passado, em dezembro, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e se encontra no plenário pronto para ser votado, ser colocado em pauta e votado. Para reconhecer os transtornos mentais graves e persistentes como deficiência.
esquizofrenia, o transtorno bipolar. Essa não é uma luta só minha, né? É uma luta do coletivo, por justiça social, empatia e equidade. Hoje eu vivo bem, tranquilo, durmo com qualidade, faço musculação, caminhada, bicicleta, tenho uma rede de amigos muito boa, uma família amorosa, tenho estrutura familiar, né? E eu tenho assim um cuidado comigo, uma vigilância assim constante, né? Todo dia eu acordo, eu faço um diário, escrevo como foi meu dia, como é que está a minha motivação, minha gratidão. Coloquei aqui no livro essas ferramentas. Aí, por que é que eu me vejo com essa limitação, uma pessoa com necessidades especiais, né? Porque para o estudo para concurso eu tenho um tempo reduzido de estudo, por causa da medicação, da necessidade de descanso mental, da higiene do sono, do controle do estresse, dos hábitos saudáveis e da rotina. E eu preciso respeitar esses limites. Isso torna o meu caminho mais lento, mas também mais consciente. Mesmo assim, sigo firme, estudando, trabalhando, compartilhando a minha história, né? É um prazer estar aqui compartilhando a minha história, né? Quero que as pessoas entendam que o transtorno bipolar não é falta de vontade. É uma condição clínica que pode ser estabilizada com tratamento, disciplina e amor. A estabilidade não me torna imune às recaídas, mas me torna preparado para reconhecê-las e agir com consciência. Se eu pudesse resumir em uma frase, eu diria: a estabilidade é possível, mas ela não é um milagre, é um processo. Um processo que é construído com método, espiritualidade e lucidez. Hoje eu estou aqui como alguém que sobreviveu às crises. Mas também como alguém que aprendeu a viver com consciência, fé e propósito. Que a minha história inspire políticas mais humanas e corações mais empáticos. Muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigado ao Dr. Francisco Renato Custódio Rodrigues por esse depoimento corajoso, né, por essa atuação firme em defesa. Certamente, acho que a sua experiência, o seu percurso vai ajudar, vai ser inspiração para muitas outras pessoas que precisam desse incentivo. Pode ter certeza que eu acho que a sua fala hoje é grandiosa para esse momento. Muito importante. Obrigada pela sua participação. E agora parece que estamos diretamente ligados a Lisboa. Vamos chamar, é isso, a doutora Luciana Mesquita? A nossa querida professora Luciana Mesquita, terapeuta ocupacional, diretamente de Lisboa.